Olá, bom dia, meus queridos alunos. Estamos agora na reta final, na última semana do segundo bimestre, tá? É uma semana que eu estou esperando a galera entregar o resto das atividades, né? Das videoaulas, e das atividades que eu passei por videoaula e da apostilinha Aprender Sempre, para eu poder fechar a nota bimestral, tá bom? Então, para essa semana, eu estou esperando essas postagens, tá? O envio dessas atividades e resolvi para o pessoal que já terminou, eu passar um teminha de redação, porque estou sentindo falta de ler o texto de vocês, tá bom, galera? Vamos lá. Essa aula aqui, eu vou apresentar um tema de redação para vocês, que vocês estão vendo aqui, carnaval e apropriação cultural, tá bom? Na verdade é sobre apropriação cultural o tema, tá bom? E eu vou falar a respeito do que é apropriação cultural. Eu vou repertoriá-los. O que é repertoriar? Repertoriar é fazer com que o aluno tenha uma certa bagagem para poder escrever. Tá bom? Ninguém escreve algo sem conhecer aquilo. Né? Ninguém escreve um texto sem conhecer aquilo sobre o qual está escrevendo. Tá? Então vamos lá. Apropriação cultural. Tenta entender. O que é a apropriação? É você pegar para si, tomar conta daquilo, de uma coisa que não é sua, tá bom? Agora a questão é a seguinte, a cultura ela pode ser apropriada por alguém pode se apropriar da cultura de outra pessoa? Essa coisa meio que na nossa cabecinha. Então vamos lá. O primeiro caso aqui, eu peguei dois casos, o primeiro é um texto que está aqui para vocês, tá? Esse texto já é um texto que introduz o tema da nossa redação. Então vamos lá. No Carnaval de 2020 veio novamente à tona uma discussão relacionada ao uso indevido de símbolos culturais em blocos e escolas de samba. Né? Porque você sabe que escola de samba, carnaval, todo mundo se veste, se traja com fantasia do mundo inteiro. Mulher se fantasia de geisha, um se fantasia de, sei lá, de Frankenstein, outro se... E assim por diante, né? Tem gente que se fantasia de índio, uns fantasia de preso, de cadeia, e vai embora. É uma festa, parece uma festa fantasia, né? Então vamos lá. Para alguns isso caracteriza uma apropriação cultural, ou seja, tem gente que está achando que quando você se veste daquela maneira, que não é sua, tá? Você está se apropriando da cultura de alguém, né? Nesse caso aqui, foi a atriz Alessandra Negrini. Ela foi fazer parte do bloco aqui, Acadêmicos do Baixo Augusta, e ela foi vestida de índia, tá? E o pessoal desceu o porrete, né? Descer a lenha nela, falando que ela estava se apropriando da cultura de índios, tá? Porque ela se vestiu com uma roupa como se fosse uma índia. Então essa é a questão. Está aí na íntegra, vocês podem ler, fica à vontade, vou jogar no Google Drive. Agora também existe outro caso aqui também, tá? Esse vídeo aqui. Essa mocinha aqui, tá bom? Tá vendo essa mocinha aqui? Não vou soltar porque é um vídeo de 10 minutos. Eu vou deixar apenas o link para vocês, tá? Mas vou resumir a história para vocês. Essa menininha aqui, essa mocinha, ela teve leucemia, que é uma espécie de câncer que dá no sangue. Você sabe que quando você vai fazer o tratamento, cai os pelos, né? Todo o cabelo do corpo inteiro, os pelos, tudo. E ela, para não mostrar a careca, porque todo mundo fica na situação muito constrangedora, ela resolveu colocar um turbante. E o turbante, o uso do turbante, ele nasceu na África, são os africanos que usam, né? Que é bacana pra caramba, uma coisa que você coloca no cabelo e tal. E ela foi abordada, eu acho que as pessoas ignoraram, porque ela procurava ser uma moça branca, né? Por um grupo, segundo ela, palavras dela, por um grupo de afrodescendentes ali, de pessoal que faz ativismo de afrodescendente ali. E ela foi o quê? Ela sofreu ali, né? Ela não foi agredida, mas ela sofreu ali uma série de acusações e de críticas ali na frente, que ela estava se apropriando culturalmente. E inclusive pediram até para que ela tirasse o turbante da cabeça, tal. Falou, não, isso aí não é coisa de branco, tá querendo zoar a gente e tal. Ou seja, na verdade ela tinha escolhido alguma coisa, ela precisava pôr na cabeça, desde um boné, um chapéu, um lenço, alguma coisa, ela escolheu um turbante. E ela foi então
abordada por esse grupo de jovens afrodescendentes que não permitiam que ela utilizasse um turbante. Aí que tá, ela estava se apropriando culturalmente, mesmo que ela só tivesse... É errado você se apropriar culturalmente de uma coisa? Então, olha lá, você é branco, você usar uma roupa que os africanos utilizam. Você é branco, utilizar uma roupa que começar a andar como índio, né? Arco e flecha. Aí você, as tranças, por exemplo, trança de cabelo. Há dois povos que eu conheço que se utilizavam, da onde nasceram as tranças de cabelo, né? Foram os nórdicos, lá com os vikings, utilizavam trança de cabelo, no extremo norte da Europa, e os africanos também. Então fica aquela coisa, quem está se apropriando? Foram os africanos que se apropriaram dos vikings, ou foram os vikings que se apropriaram dos africanos, essa questão de tranças, tá? Então é uma apropriação. Isso vai longe, tá, gente? A questão até de comida, por exemplo, não é só de vestir, de comida, de música. Então, por exemplo, o negro, o samba surgiu de pessoas de afrodescendentes que começaram a tocar e criar música e tal. Aí então o negro ele não pode, por exemplo, o afrodescendente, se apropriar de música clássica, por exemplo, porque a música clássica não existia na África, né? Então ele não pode se apropriar, não pode tocar Bach, ele não pode tocar Beethoven. É isso que eu tô falando, entendeu? Então quem criou a feijoada, por exemplo, os afrodescendentes criaram a feijoada, os escravos criaram a feijoada, que é um prato típico, uma delícia de prato. Então um branco, o europeu não pode vir aqui comer, está se apropriando daquela... Então essa questão aí, ela gerou uma espécie de celeuma, uma espécie de gritaria. Eles têm direito ou não, né, de se apropriar? A cultura é algo que é de um povo e se não pode tomar, você não pode imitar aquele povo. O que vocês acham dessa mocinha aí? Ela devia não devia ter usado um turbante, né? O turbante pertence a uma cultura ou a pessoa que vai lá e compra e pode usar da maneira que quiser? A Alessandra Negrini, ela que foi aquela moça lá que se vestiu de índia no carnaval, não, ela não pode, porque ela está se apropriando da cultura indígena, né? Agora o indígena, quando ele coloca uma calça jeans, tal, ele está se apropriando da cultura branco, né? Da cultura europeia, quando o índio veste um terno, por exemplo, né? Então é isso. Então o índio também não pode assistir televisão, quem inventou televisão foi um branco, né? Então é isso que eu estou falando. Apropriação cultural. Até onde vai isso? Por que essas pessoas defendem isso? Porque tem gente que acha que índio tem que ser índio até... tem que viver pelado, levando picada de mosquito, de pernilongo lá no meio do mato. E não, que o índio ele não pode ser daquela condição. Tem que ser preservado daquela condição, né? Por que essa pessoa que fala isso? Porque ela não vai morar lá no meio do mato, né? Então é isso. Vocês vão ter que desenvolver esse texto, tá? Essa atividade aqui, na verdade, olha aqui a novidade, ó. Seu texto deve ser escrito na modalidade formal da língua portuguesa, só não pode ter gíria, tá? Tomem cuidado com ortografia, tá bom? Com a grafia, com a forma como vocês estão grafando, para não trocar dois S por C cedilha, etc e tal. Deve ter uma estrutura dissertativa argumentativa. O que é uma estrutura dissertativa argumentativa? É uma dissertação. O que é dissertação? É falar sobre esse tema, tá? E argumentativa é porque você tem que pôr argumentação, você tem que defender uma opinião, um ponto de vista seu, bom? Não deve estar redigido sob a forma de poema e verso, não é poesia. Sabe por que isso aqui o pessoal coloca isso daqui, galera? É porque houve já alguns vestibulares aí para trás, que o pessoal usava uma malandragem terrível. O que eles faziam? Eles, em vez de escrever um texto de estrutura dissertativa, eles escreviam um poema, colocavam uma palavrinha em cada linha e ia embora. Pronto. Existia o mínimo de linhas. Aí é 15 linhas o mínimo. Ele escrevia 15 palavras. Aí virava poema, porque o verso você pode ter uma palavra só, já é um verso, tá bom? E narração, porque tinha gente que fazia narrativa, né? Em vez de fazer uma argumentação. Então o texto não é uma narração, ele é uma dissertação. Dissertação é uma coisa, narração é outra. Narração tem personagens, tem enredo, tem espaço, tem uma série de itens totalmente diferentes de uma dissertação, tá bom? E uma novidade aqui para vocês, a redação deve ser redigida e ter, no mínimo, 800 caracteres. O que é caracteres? Vamos lá, tá vendo essa partinha, esse parágrafo aqui do texto?
Aqui eu sei quantas palavras tem. Eu entro aqui, tem, ó. Quando você mandar para mim, ó. 72 palavras tem aqui dentro. E 271 caracteres. Agora, se eu pegar daqui até aqui, ó. Eu clico aqui, aparece, ó. Que na parte onde eu cliquei tem 222 palavras e 1.304 caracteres. E estou pedindo para vocês, vamos ver aqui, ó. Eu estou pedindo para vocês, ó, 800 caracteres. Vai dar mais ou menos 2 parágrafos. Eu acho que vai dar 2 parágrafos. Olha lá. Vamos aqui com vocês, ó. Quantos caracteres? Aqui, ó. Pronto. Sem contar os espaços, 809. Eu estou pedindo 800 caracteres. Tá? Precisa ter 800 caracteres ou acima, né? Um mínimo de 800 caracteres. Ou seja, acima de 2 parágrafos. Isso é a conta mais justa pra gente, para evitar que aquele aluno, ele começa a escrever e coloca numa linha ali que cabe 10 palavras e coloca 5, faz aquela letrona, preguiça de escrever, né? Então é isso daí, galera. A apropriação cultural, você é favorável ou contra? Isso existe, isso não existe? Isso é fruto de mimimi ou não é de mimimi, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Tchau.